Bom, turma, bom dia. Hoje, dia 14 de setembro de 2021. Vamos dar início, então, à nossa aula de arquitetura para engenharia civil. Na aula passada nós não tivemos, né, por conta do feriado, né, no dia 7. E hoje, então, seria a nossa segunda aula, né, aí, ordinária, né, convencional. Bom, para aqueles que estão pela primeira vez na sala, né, eu queria comentar que as nossas aulas elas são gravadas e posteriormente hospedadas lá no YouTube, e eu coloco o link no cigarro, né, lá no respectivo tópico de aula, né? Quem não assistiu a primeira aula, ela já está lá disponível, né? E aí vocês podem acompanhar aí o que é que nós comentamos aí no primeiro dia, que foi um dia praticamente só de apresentação mesmo, tá? Eu não iniciei nenhum conteúdo. Antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo de hoje, eu queria também comentar que ontem eu publiquei a nossa primeira avaliação, né? Que eu coloquei a data de entrega, né? Num dia, vamos dizer assim, diferente do nosso dia de aula, porque a entrega é virtual. Então, para que vocês tenham um maior tempo aí de execução, né, para que vocês tenham uma possibilidade de um maior tempo de execução, eu coloquei a entrega para o dia 8 de outubro. Né? A nossa aula seria mais próxima, aí seria no dia 5 de outubro. Então, nós temos pouco mais de um mês, né? Hoje é dia 14, tá? Então aí tem, sei lá, uns 25, 26 dias. Esse mês agora de setembro, ele é de 30 dias somente, né? Então são 16 dias mais 8, né? 24 dias aí para fazer. Uma tarefa relativamente simples que eu vou agora comentar, né? O que vocês precisam fazer com relação a essa avaliação. O Romildo está perguntando, o professor está falando, você não está me ouvindo, Romildo? Pode falar aí no chat, viu? Vocês não... Ah, tá certo. Tá, pode ser que seja alguma falha aqui da conexão, né? Bom, então eu publiquei, né, ontem esse documento que eu vou compartilhar agora com vocês, né? Deve estar aí na tela, né? Então, a entrega até 23h59, né, do dia 8 do 10, nesse e-mail aí institucional, tá? Eu tenho mais outros 2 e-mails, mas eu prefiro que vocês entreguem nesse e-mail aqui, que é o e-mail da UFP, tá? Ele pode ser elaborado de duas formas, né? Então, acredito que todo mundo já tenha, né, pago aí a disciplina de arquitetura, né? Desenho assistido por computador, né? Alguma coisa assim, né? Então, ele pode ser tanto feito no CAD como feito à mão, né? E aí, quem fizer à mão, eu queria que vocês fizessem isso em folha de papel manteiga a lápis, né? E, posteriormente, então, vocês digitalizam, né? Isso e me mandam, né, os prints, né, das pranchas. Ou quem tiver um domínio já do CAD, né, no formato DWG, eu até queria que vocês mandassem também DWG e PDF, tá? E também no PDF, tá? Até o ano pode ser a última versão, meu AutoCAD é 2021, tá?
também sendo entregue aí no e-mail acima, tá? Então, nós temos 3 questões aí nessa avaliação. Nessa avaliação, na verdade, é uma forma de nivelamento, né? Aí dos diversos alunos. Eu sei que tem alunos que já têm uma prática maior, outros nem tanto, né? E a ideia é exatamente que alguma lacuna que tenha ficado aí nas disciplinas tanto de desenho arquitetônico, né, quanto desenho assistido por computador lá para engenharia civil, elas sejam sanadas agora, tá? Então vocês vão elaborar o levantamento físico da sua própria residência, pode ser casa ou apartamento, e a gente vai pedir apenas a planta baixa, tá? Desenhada a lápis ou arquivo digital. Então, de acordo aí com a modalidade que vocês escolherem, né? Na escala 1:50. Professor, a minha casa é muito grande, 1:50 a prancha vai ficar enorme. Pode reduzir aí para 1:75, tá? Mas como vocês não vão precisar plotar, né? Quem for fazer no CAD não vai precisar plotar, não tem problema, pode fazer na 1:50 mesmo. Quem for fazer à mão, né? Aí é que complica um pouquinho mais, porque as pranchas ficam maiores, né? A maioria das pessoas que vão desenhar à mão não tem uma prancheta em casa, né? Acredito que vocês não estejam tendo, não estão tendo acesso aos laboratórios, né? Então, por isso, a gente está fazendo essa exceção, tá? Em condições normais, essa etapa ela era entregue toda à mão, tá? Então a gente tinha um momento, né, à mão e um segundo momento no CAD. Eu agora abri mão aí, né, em função das características que a gente está de aula remota, tá? Bom, então vocês vão elaborar o levantamento físico, só a planta baixa, né? Essa planta ela precisa ser cotada, né? E possuir o layout mínimo do mobiliário e equipamentos. Bom, eu não sei se lá no desenho arquitetônico, né, o professor de vocês orientou que a gente deve colocar as linhas de cota, né, onde você tem as cotas mais quebradas, né, ou seja, quando você tem uma quantidade maior de cotas, mais internas e as cotas totais mais externas, tá? Então, vamos supor, deixa eu tentar aqui aumentar aqui a escala, né? Aqui dessa, está meio borrado, porque isso aqui é um arquivo que imagem bitmap, né? Ele não é um arquivo vetorial, vetorizado, né? Aí a gente vê essa coisa meio embolado, sem resolução, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma representação de um corte de um móvel, né? Então, ó, as cotas totais, elas são mais externas e as cotas que estão interrompidas, elas são mais internas, tá? Então, esse desenho está todo dessa forma, ó, cota total mais externa e as cotas, né, mais quebradas aí, elas são mais internas. Da mesma forma, vocês vão desenhar a planta baixa, né, do desenho de vocês, tá? Então, vocês vão colocar, né? Então, vai colocar lá o vão de porta, vão de janela, né? Largura de paredes, etc., né? Espessura de paredes, largura de compartimentos, vocês vão colocar mais internos ao desenho e a externa, tá? Seriam as cotas totais. Bom, a residência, ela já está construída, isso é um levantamento. Então, a quantidade de cotas vamos dizer assim, aquelas mínimas para que a gente possa ter um entendimento do desenho. Se fosse um projeto, né, que seria utilizado em execução, ou seja, a partir daquela planta, né, eu vou executar ainda a residência, o volume de informações ele deveria ser maior, tá? Então, vocês estão realizando um levantamento físico, tá? Então, essa questão,
ela vale 5 pontos, tá? Essa da planta baixa. Eu sugiro a vocês que façam esse levantamento, né? Eu tenho uma trenazinha, não está aqui, né? Está bem ali. Eu tenho uma trena de aço de 8 metros, tá? Que quem não tiver, eu acho uma boa ferramenta de trabalho, tá? Não seria uma trena que vocês vão usar só aqui nessa disciplina, vocês vão usar aí, né? No restante aí do curso e na vida profissional, então não seria um investimento, né, em vão, tá? Eu gosto da trena de 8 metros porque ela é mais larga, a fita dela é mais larga, né? Você consegue, por exemplo, tomar medidas verticais, ela tem uma certa rigidez, né? E você depois, com uma certa prática, você sozinho você faz um levantamento. Eu acho a de 5 metros pequena para essa finalidade. Mas se você já tiverem a de 5 metros, não precisa comprar uma de 8, né? Tá? Ah, professor, eu tenho uma trena de fibra de vidro de 20, 25 metros, tá? Tudo bem, você pode fazer com ela, mas você vai precisar de ajuda, tá? Nessas trenas de fibra de vidro, é bom observarem que o zero, ele não está lá na ponta. Normalmente, eles têm 10 centímetros a mais. Então, para essa pessoa que vai lhe ajudar, é bom você orientar, né, onde ela segurar para não dar diferenças, né, de medidas, tá? É muito comum na trena de fibra de vidro, não sei se vocês já abriram, né? Ela tem uns 10 centímetros, né? Excedentes, ela normalmente tem uma argolinha, né? E tem 10 centímetros a mais, tá? O zero dela é 10 centímetros à frente, tá? Então, se não tomar essa precaução, há uma probabilidade de você, né, tomar uma série de medidas erradas, tá? Bom, então, o ideal aí, eu acho que seria uma trena de 8, de 10 metros, metálica, né? Mas se vocês já tiverem uma trena, né, qualquer, usem a que vocês tiverem, tá? Essa questão, ela vale 5 pontos, tá? A segunda questão seria elaborar um levantamento físico do mobiliário e equipamentos. Eu quero que vocês escolham, dentro da casa de vocês, 10 unidades, né? Onde vocês vão apresentar a planta baixa, a vista frontal e a vista lateral de cada mobiliário ou equipamento, tá? Então, vocês vão pegar, por exemplo, a mesa de jantar, né? Vão representar ela à vista de cima, vão representar ela à vista de frente e ela de lado, né? E vão representar isso na escala 1:20 ou 1:25, tá? E todos os desenhos deverão apresentar título do desenho e as respectivas cotas. Seria mais ou menos, né? Aqui está até um pouquinho maior, né? Esse tipo de representação que vocês estão vendo aqui de um móvel, né? Que se parece aí com um criado mudo, né? Só que aqui é uma planta, aliás, é um detalhamento, né? De execução. Então, a quantidade de cotas ela está bem grande. Então, olha, vejam que nessa parte do desenho, né, a gente está vendo a vista de topo, seria a planta baixa, tá? Então, eu tenho o nome, eu poderia até colocar aqui, criado mudo, vista superior. Essa escala aqui está na 1:10, mas eu estou pedindo que vocês façam na 1:20 ou na 1:25, tá? Então, primeira coisa que eu desenho é a vista de cima, que a gente chama de vista de topo, né? Ou planta baixa. Deixa eu ver se tem alguém aqui. O arquivo digital deve ser entregue no formato DWG ou pode ser PDF, tá? Eu estou pedindo aí os dois, certo? Porque, às vezes, o que acontece? Eu estou em dúvida com relação a alguma medida, aí é que eu vou para o DWG. Eu prefiro visualizar através do PDF, mas às vezes acontece de
você precisar tomar alguma medida, aí no CAD é mais preciso, tá? Bom, voltando aqui, entendeu aí, Felipe? Tá? Então, você desenha, né, aqui a vista de topo, né? Quem estiver desenhando à mão, né, ou até no CAD mesmo, tá? A gente coloca a régua paralela bem aqui, né? E com o esquadro, né, eu alço, né, as larguras, tá? Eu também aqui, olha, é porque aqui ele não desenhou, mas fica bem fácil, né? A partir da planta baixa, eu pego o meu esquadro 30-60, né? E estico aqui, tá? Isso facilita demais, né? O, o desenho dos demais, né? Elementos aí da vista frontal, da vista lateral. Aqui é uma vista frontal, aqui ele fez um corte transversal e vista lateral. Como é um desenho de levantamento, eu não estou pedindo o corte, tá? Eu estou pedindo a vista superior, a vista frontal do móvel e a vista lateral, tá? Eu não vou executar o móvel já está pronto e eu estou só pedindo que vocês, né, me dê o tamanho, né, desse móvel que já está pronto, tá? Se fosse um móvel de execução, talvez até eu precisasse ter mais do que esses 4 aqui. Eu poderia, por exemplo, eu não sei como é que é esse detalhezinho, eu poderia, né, marcar aqui essa junção e ampliar até na escala 1:1. A gente, às vezes, em detalhamento, né, como se eu estivesse usando uma lupa, né, a gente amplia na escala 1:1, ou seja, eu desenho no tamanho real, né, daquela peça, tá? Então, este aqui eu não pedi, tá? Mas eu pedi a vista superior, vista de topo, a vista frontal e a vista lateral. Então, vocês vão fazer o levantamento de 10 móveis ou equipamentos que vocês tenham na sua casa, tá? Eu não queria que vocês representassem armário embutido, bancada de pia, né? Seja de lavatório ou de pia de cozinha, tá? Que vocês levantassem elementos soltos, sofá, cadeira, né? TV, fogão, geladeira, né? Algum móvel ou equipamento que você, né, tenha possibilidade de movê-lo, tá? Professor, qual é o objetivo desse levantamento? É exatamente vocês se apropriarem, né? Ainda que vocês não decorem essas medidas, mas que vocês tenham uma noção do tamanho das coisas quando vocês forem fazer um layout, né? Fazerem um determinado projeto para saber se as coisas cabem ou não, né, dentro daquele espaço, tá? Todos os desenhos vão ter que apresentar título do desenho, né? Criado mudo, vista frontal, escala, né? E respectivas cotas. Observem que as cotas mais, vamos dizer assim, totais, elas estão mais externas e as cotas, né, quebradas, elas estão mais internas ao desenho. Também não tenho preconceito nenhum se vocês precisarem passar uma cota por dentro do desenho, sem problema nenhum. Se vocês respeitarem a hierarquia de linhas, ou seja, uma linha de cota, ela deve ser representada com uma linha mais fina do que o próprio desenho da peça, tá? Então, vamos tentar, ainda que vocês tenham uma lapiseira só, tá? Vamos, né, tentar diferenciar os diversos tipos de linha. Lembrando que vocês devem, né, aí no seu processo de representação, né, ter uma linha mais fina, uma linha média e uma linha grossa. Tá? Outra coisa a ser esclarecida, lapiseira, pessoal, lapiseira é o corpo, né, do... Deixa eu ver se eu tenho uma lapiseira aqui. Tem uma lapiseira bem aqui, tá?
O que é lapiseira? Lapiseira, se vocês chegarem em qualquer... Porque aqui no Piauí o pessoal deturpa um pouquinho, tá? Então, lapiseira, tá? É aqui o corpo, né, da peça, tá? Dentro, né, da lapiseira, eu insiro minas ou o grafite, tá? Então, é comum o pessoal chamar de grafite, né, a própria lapiseira, tá? Então, em qualquer outro lugar que vocês forem, tá? Isso é uma lapiseira e dentro da lapiseira vocês têm grafite 003, né? Que eu não recomendo, porque é um grafite muito fino, ele quebra muito, né? 05, 07, 09, tem até 1.0, né? Então, para aqueles que já têm, que já adquiriram isso aí, o ideal, né? Vamos dizer assim, a condição ótima seria o quê? Ter 3 lapiseiras. Mas, professor, é caro. Bom, você pode ter uma lapiseira 05 ou 07 e você controlar, né, a força, né, do seu traço com um grafite só, né? Então, nós temos diversos tipos de grafite, né? Nós temos a linha B, né, que é a linha Grand, né, que é a linha mais, vamos dizer assim, mais macia, né? E a linha H, né, que é a linha hard, tá? Então, essas siglazinhas, né? H, 2H, 1H, né? São grafites mais duros, são grafites que eles, se não tiverem cuidado, eles vão, inclusive, rasgar o papel. A linha B, né? 1B, 2B, 6B, né? Quanto maior o número, mais macio, né, é o grafite, tá? O grafite HB, né, que é o mais comum a gente encontrar, né, é um grafite intermediário, tá? É um grafite de uso geral para você escrever e para você desenhar, tá? E tem a linha, tem o grafite F também. Eu confesso a vocês que eu não sei o que significa esse F, né? Mas é o grafite também que é equivalente aí ao HB, ele é bem interessante. Então, você com o grafite HB ou F, tá? Basta você controlar, né, a intensidade, né? Lá do seu traço você consegue, né, representar aí os diversos tipos de linha numa boa, tá? Lembrando, tá, que, por exemplo, representações de achura de piso, né, linhas de cota, né, ou elementos de menor importância, você vai representar com a linha mais fina. Aquilo que está em vista, né, ou seja, que não está sendo cortado, você representa com linha média, tá? E aquilo que está sendo cortado, né, então você está passando um corte, ou uma planta baixa que está interceptando paredes. O que é uma planta baixa? A planta baixa é um corte na horizontal. Então, todas as paredes que estão interceptadas, elas devem ser representadas com a linha mais forte que você estiver representando. Então, se você está com um grafite 05, 07, 09, parede que está sendo cortada vai ser representada na linha, né, na espessura 09, tá? No CAD é mais fácil a gente atribuir essa diferenciação, ela vai ser automática porque ela vai ser feita através do sistema, tá? É bom que vocês tenham uma convenção de desenho, de tipos de linha, tá? Que vocês adotem em todos os projetos de vocês, porque, né, depois vocês vão precisar transformar isso, né, em PDF, tá? E se vocês ficarem mudando muito, né, então é bom vocês terem lá o seu CTB, né, a sua convenção de linhas, tá? Bom, pessoal, eu queria saber se até agora tudo bem, se vocês estão entendendo o que é para fazer, né? Se vocês têm alguma dúvida aí com relação à questão 1, o que é para fazer na questão 1, o que é para fazer na questão 2, né? Pode perguntar, Romildo. Diga lá. Usa logo o microfone que é mais prático. Professor, vista lateral esquerda e direita ou apenas uma é suficiente?
Repete um pouquinho mais alto, Romildo. Oi, me ouve melhor agora? Sim. A vista lateral, esquerda e direita ou só uma é suficiente? Só uma é suficiente, só uma é suficiente, viu? Então, você tem ali, por exemplo, uma geladeira, né? Você representa a geladeira de cima, representa a geladeira de frente e escolhe um dos lados, tá? O ideal é que você coloque a planta baixa, né? Como se fosse, imagina aí um L, né? Você coloca a planta baixa no vértice e ela te ajuda, né, a desenhar, né, porque a partir de um desenho você alça, né, as linhas que pode ser a altura ou a largura, né, para facilitar tanto para quem está desenhando no CAD quanto para quem está desenhando na mão. Fica bem mais fácil, tá? Não necessariamente no vértice, ela pode estar lá em cima também, né? Imagina aí um L invertido, né? Ela pode estar, né? Eu vou voltar aqui para o meu compartilhamento de tela. Espera aí. Aqui, né? Então, imagina aí, ó, se eu desenhasse a planta baixa aqui, certo? Nessa quina, vamos imaginar, eu posso, por exemplo, com a régua paralela aqui embaixo, ó, puxar, né? E eu pego a frente, né, do meu criado mudo, né? E desenho a vista lateral, vamos supor que a geladeira ficasse desenhada aqui de frente. Eu, com a régua paralela, eu também puxava aqui as linhas, né? Já tinha altura, certo? Então, tanto faz. Essa representação em L, ela ajuda muito, né? Porque um desenho, você transfere ou altura ou largura, né? Para o outro desenho. Ele facilita bastante, tá? Bom, a última parte, né, que seria a terceira questão, é um assunto que eu ainda vou ministrar para vocês, tá? Seria o fluxograma. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Cássio. Pergunta aí, Cássio. Pode ser que seja ainda. Tem alguma norma que regulamenta essa questão da espessura das linhas e também das cores que vão ser usadas nas linhas da planta baixa? Não, cores não, mas espessura sim. Você pode dar uma olhada na NBR 6492, tá? Inclusive, depois eu vou compartilhar essa norma, essa NBR com vocês lá no grupo, tá? Mas a NBR 6492, deixa eu até estou abrindo ela aqui, viu, pessoal? Eu vou interromper aqui esse compartilhamento para mostrar outra, né? Outra norma aí importante. Deixa eu ver se ela aparece aqui, que ela não apareceu. Apareceu aí de novo. Deixa eu fechar esse aqui e
Espera aí que ela não está querendo aparecer aqui. Ela está aparecendo para vocês aí agora, pessoal? NBR 6492. Fala no áudio. Está aparecendo sim, professor. Pronto. Então, essa norma aí, ó, é uma das normas mais importantes, inclusive para outros trabalhos, né? Aí que vocês vão fazer, não só esse agora do levantamento, mas qualquer outro, né? Então, esse aqui, por exemplo, ele fala de tamanho de prancha, né? O que é um A4, né? Dobradura de prancha, né? O que é um A2, o que é um A3, né? Fases do projeto que a gente vai ver hoje, né? Os desenhos que compõem as diversas fases, né? do projeto, né? Discrimina o que é cada um deles, o que é uma planta de situação, o que é uma planta de locação, o que precisa ter cada uma das pranchas, né? Além disso, né, nós temos essa descrição, né, nós temos a representação gráfica de linhas, né? Olha aí, ó, linha de contorno, a espessura varia com a escala, mas é mais ou menos 0,6, linhas internas 0,4, né? Linhas situadas além do plano do desenho, ou seja, alguma representação em projeção, ó, mais ou menos 0,2, né? Linha traço e ponto, o que a gente indica, né? É projeção de pavimentos, marquise, balanço, né? Aí você tem representação de linha de silhueta, ou seja, você está representando uma fachada, né, um objeto que está à distância, que ele não está sendo cortado, né? A caligrafia, né, que é importante também, a gente não pode desenhar, não é recomendável, né, que você escreva no seu desenho com letra cursiva, né, que você escreva com letra de forma, tá? E aqui a norma, ela te dá mais ou menos aqui um exemplo, né, de como você deve escrever letras e números, né? Essa norma ela é antiga, ela é de 94, se eu não estou enganado, e naquela época, né, estava entrando o CAD, né, eu acho que é de 94, ela era de 85 e essa última versão aqui é de abril de 94, tá? Estava entrando o CAD. Eu lembro que no meu escritório, né, a gente começou a desenhar no CAD em 1994, na época que o computador custava o preço de uma motocicleta, imagine aí hoje eu acho que uma Bros, algo parecido, era o preço de um computador, eram computadores extremamente lentos e caros, né? Inclusive, para rodar o AutoCAD, a gente tinha que colocar um emulador, que era uma espécie de chip que enganava o processador, e ele então acelerava e você conseguia, né, abrir o programa do AutoCAD, que era gravado em discos de 5 em 1/4, que era um disco flexível, né, que hoje é objeto de museu, depois mudou para o 3,5, aí tinha zip drive, era uma parafernália enorme que não armazenava nada, né, e a resolução também muito baixa, né, dos programas de computador. E nessa época, né, ainda se usava muito o chamado normógrafo. Tá? O normógrafo, não sei se vocês já viram,
são umas reguinhas, né? Eu acho que eu tenho até algumas aqui. O normógrafo, né? Não sei se está dando para vocês verem, porque a câmera ela fica um pouco desfocada, né? Mas o normógrafo era uma peça como essa aqui, né? Que a gente tem as letras, né, em baixo relevo. E aí nós tínhamos uma peça que era uma aranha, você espetava uma caneta a nanquim, né? E aí você, para fazer um texto, cotar, tinha que fazer letra ou número por número. Então isso aqui demorava demais. Cada plancha era uma verdadeira obra de arte, né? Em função aí dessa, né, necessidade de fazer cada palavra uma por uma. Hoje é muito fácil, você no AutoCAD, você, né, tem lá o comando, né, de texto, você digita o que você quer, você faz um jornal de forma muito rápida, copia, move, né? E havia o risco também do desenho, na época do normógrafo, na época do papel vegetal, ele rasgar, né? Você borrar, né? Então, hoje não importa, né, quantas mídias eu vou imprimir, né, eu posso reproduzir 10 pranchas idênticas, né, plotadas, né, e não tem problema. Antigamente, aquela prancha, ela era um verdadeiro tesouro, você fazia uma matriz só, né? Então, isso aí, para mim, foi uma evolução muito grande. E sem contar no espaço físico que a gente precisava, né, para armazenar esse monte de projeto. Um dia desse, eu joguei fora um monte de projeto meu aqui, que era verdadeiro criatório de barata, né? Porque você não abre aquilo ali nunca, né? A bicha acha aquilo ali fantástico, né? Então, e fora o espaço físico que você precisa para guardar aquela tralha toda, né? Então, eu também, diversas vezes, quando a gente estava à toa, né, com pouco serviço, eu colocava os desenhistas do escritório para digitalizar documento antigo, né? Então, eu tenho também um projeto antigo da época do papel vegetal, né, que é anterior a 1994, né, e eu sou antigo, viu, pessoal? Né, tem escritório até anterior aí a 94. Meu filho mais velho nasceu em 92, para vocês terem uma ideia. Então, eu tinha muita coisa aqui, né, muita coisa guardada, eu digitalizei esse monte de coisa aí, né? E, na medida em que eu ia digitalizando, eu ia descartando, né, esses documentos. Então, hoje, você, num HD, ou num pendrive, ou na nuvem, né, você tem um monte de projeto aí, coisa que você precisava de uma sala, às vezes, para guardar esse monte de coisa, né? Bom, voltando aqui ainda para NBR 6492, né? Compartilhar aqui a minha tela, pronto. Então, isso aqui era o normógrafo. O normógrafo, ele tinha diversas reguinhas, que elas eram conhecidas por essas siglas, né? 80CL, 100CL, e por aí vai. O tipo de letra também era essa letra meio feia. Hoje, a gente, com o AutoCAD, a gente pode escolher, inclusive, o tipo de fonte, né? Uma letra mais, vamos dizer assim, manuscrita, uma letra mais fechada, aí, mais formal, né? Como essa que vocês estão vendo. Aqui também na NBR 6492 nós temos aí as escalas mais utilizadas, né? 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10. Isso aqui são escalas de detalhamento. Não é muito comum a gente usar isso aqui, por exemplo, para fazer um projeto, mas para fazer um detalhamento de mobiliário, um detalhamento de junção, por exemplo, de acabamento. Você quer fazer um forro e quer mostrar como é que esse forro vai encontrar com a alvenaria, né?
quer fazer um pé solto, quer fazer um detalhe de sanca, normalmente a gente usa essas escalas, né? 1:20, 1:25, são escalas também de projeto executivo, né? Como vocês vão fazer agora do levantamento aí de imobiliário, 1:50, 1:75 e 1:100, normalmente a gente usa, né, em representação de projetos arquitetônicos, planta baixa, corte, fachada. Essas outras escalas mais reduzidas, 1:200, 1:250 e 1:500, a gente usa em planta de situação, planta de locação, são escalas onde não é exigível, né, tanto detalhamento, às vezes você quer mostrar o perímetro, quer mostrar um recuo, né, uma cota total de um terreno, como é que o meu terreno está em relação à quadra, né? Então, são escalas que a gente usa, né, para mostrar um contexto maior, né? Temos maneira de representar, né, a escala através da chamada escala gráfica. Vocês já devem ter visto isso aqui em revistas de engenharia e de arquitetura, né? É uma forma de eu mostrar escala sem necessariamente seguir a nenhuma dessas aqui, né? Para que se usa a escala gráfica? Às vezes, em editoração, né, você precisa reduzir o desenho e aí, nessa redução, você não consegue uma escala precisa como essa. Como essa régua ela está inserida junto com o desenho, no que você faz a redução, a escala ou essa régua aí, ela reduz junto. Então, você tem uma noção de tamanho das coisas, porque a escala reduziu junto, né? E aí você, né? Isso aqui vale 5, né? Vamos supor que a unidade aqui fosse metro, né? Aí você compara esse 5 aqui com a dimensão lá do elemento que você quer mensurar. Claro que a precisão aqui é bem menor do que numa escala, né, como essa. Aqui é para você ter mais ou menos uma noção, né, do tamanho das coisas. Então, isso aqui não é recomendável, por exemplo, para uma planta de execução, mas para uma planta, por exemplo, um folder de venda, né, um, um trabalho que vai ser apresentado numa revista especializada. Normalmente, né, ao invés de você encher a planta de cota, né, você coloca a escala gráfica. Observe, quando vocês forem ver um desenho, né, qualquer, que é comum o projetista ele se valer desse tipo de coisa, né? Aqui é a forma da gente representar, né, a orientação, né, de acordo com a norma, né? Aqui é o norte comum, né? O norte verdadeiro, que a gente chama. Quem já fez topografia sabe que existe uma variação entre o norte verdadeiro e o norte magnético, ou seja, aquele norte que a gente toma na bússola, né? Ele, de tempos em tempos, ele se afasta do norte verdadeiro, né? E ele volta, tá? Existe um aplicativo bem interessante que eu recomendo a vocês, chamado Sun Surveyor, tá? Que é Sun de sol em inglês, né? E Surveyor, que seria controlador ou gerente, né? Eu sei que vai estar bastante ruim para vocês enxergarem, mas é esse íconezinho aqui que parece a bandeira do Japão, tá? Eu vou até escrever aqui o nome, né, desse aplicativo, ó, é o nome do app, tá? Ele tem tanto para Android, ele tem a versão Lite, Luiz Felipe, tá? O nome do app é Sun Surveyor. Eu mesmo uso, né, a versão Lite, tá? Mas esse que você deve estar vendo aí, é a versão, esse 27,99, você deve estar vendo a versão Premium, tá? O meu aqui está instalado o Lite, tá? O meu é iPhone, né? Não sei se lá no Android, tá?
O que tem aqui de interessante? Você pode, né, além de ver a questão da orientação solar, você pode pedir para a bússola ela colocar o norte verdadeiro ou o norte magnético, tá? E a partir dessa orientação, por exemplo, a gente acompanhar o movimento, né, do Sol nas diversas fases, né, aí do ano, né? Porque nós temos solstício, nós temos equinócios, né? Aqui, pelo fato de nós estarmos na latitude menos 5 graus sul, né? A gente está praticamente colado, né? Nós estamos praticamente colados na linha do Equador, né? E por isso as nossas estações do ano, elas praticamente são todas iguais, né? Que é, né? Verão com chuva, verão sem chuva, que o resto do ano praticamente é tudo quente, né? Mas nós temos uma influenciazinha do hemisfério norte, né? Quando chega, por exemplo, dezembro até fevereiro, nós temos um sol diferente, eu acho que eu cheguei até a comentar com vocês na aula passada, passando por sul. Já observaram que quando chega, por exemplo, dezembro, né? Janeiro, fevereiro, que são exatamente os períodos de chuva, uma fachada lá da sua casa, do seu apartamento, que não recebe sol o ano inteiro, você, né, é e como é que a gente, ensolarado não, nós temos a presença, né, do sol aí batendo nessa fachada, né? Então, esse Sun Surveyor, ele te mostra esse movimento e ele é também um simulador, né? Então, de repente, você está fazendo um projeto, você quer saber como é que vai ser o comportamento daquela fachada, né? Em determinado período e, a partir dessa insolação, inclusive, você fazer a previsão de proteção, né? Bem interessante, tá? Então, você também, na configuração, você coloca, se você quer que seja representado o norte verdadeiro, né? Ou o norte magnético, né? E aí eu vou voltar aqui para a norma, né? Tá? Então, temos aqui o norte verdadeiro e o norte magnético. E normalmente, pessoal, quando a gente vai desenhar um projeto, né? A gente vai diagramar um projeto na prancha, a gente costuma orientar o desenho com o norte voltado para cima, tal qual você enxerga no mapa. Não sei se vocês já viram, né? Quando vocês entram, por exemplo, no Google Earth ou em qualquer mapa, vocês podem observar que o norte está sempre para cima. Só que, às vezes, por questão de melhor aproveitamento da prancha, não é possível você colocar, né, se eu for seguir, por exemplo, essa coisa do norte para cima, sem fazer qualquer torção, o que acontece? Pode ser que eu fique com o meu terreno dessa forma, como está aqui esse telefone, né? Então, a gente pode fazer esse giro, né, para encaixar da melhor forma possível, mas aí eu vou ter que, né, fazer aqui uma representação, mostrar que o norte verdadeiro está para cima, mas o norte do meu projeto, né, está variando aí, né, uma deflexão para a direita ou para a esquerda. Então, isso aí seria mais para a gente, vamos dizer assim, procurar o melhor aproveitamento da prancha, né? Eu encaixar melhor o meu desenho do lado da prancha, então eu coloco o norte verdadeiro para cima e oriento lá onde é o norte do meu projeto, tá? Então eu tenho essas duas agulhas aqui como se fosse a minha bússola, né? Aqui tem o desenho a grafite, né? E o desenho a tinta, né? Que nessa época aí o pessoal ainda estava na transição, né? Da prancheta para o computador, né? De 1994. Eu acredito que essa norma ela esteja em atualização também, né? Norte verdadeiro, né? Então, está aqui, norte magnético, indicação da posição, né?
Essa indicação ela é opcional, deve ser acompanhada da indicação do norte verdadeiro. Aqui são indicação de camada, de representação de corte, enfim. Tem um monte de coisa aqui interessante, né? A representação de escada, como é que a gente faz, representação de rampa, é importante a gente sempre colocar a porcentagem. Quando a gente vai representar uma rampa, a gente não coloca ângulo, né? A gente coloca porcentagem, se a rampa tem 8%, 10%, 20%, tá? Pela NBR 90-50, que é a norma de acessibilidade, uma rampa, né, para acesso de pessoas, ela só pode ter, no máximo, 8,33%. Tá? Para a Prefeitura de Teresina, o máximo é 8%. Tá? Então, ela é até mais rigorosa. Tá? Então, nenhuma lei infra, né, pode ser, vamos dizer assim, mais branda do que uma norma superior. Então, a norma técnica é superior, mas aqui em Teresina a gente tem uma norma ao contrário, mais rígida. Então, nesse caso, é possível, né, a norma dizer 8,33 e a Prefeitura de Teresina dizer 8%, tá? Porque ela não está sendo mais branda, e sim mais rígida. Tá? Indicação de telhado também é colocada em porcentagem quando você vai representar um telhado, né? Vocês já devem ter visto isso, né? Telha, por exemplo, de barro, né? Telha cerâmica, em média, a gente tem inclinações de 25% a 35%. Passou disso aí, começa a ficar perigoso, porque a telha pode escorregar, né, no madeiramento, e aí você precisa amarrar. Né? Tem algumas telhas que, inclusive, elas vêm com algumas marcações de furo, né? Que se você precisar amarrar, você vai lá com a furadeira, né? Fura e amarra aquilo com arame na ripa, né? Então, você amarra telha por telha para ela não escorregar, porque a partir de 35% é muito suscetível, né, que você tenha o telhado aí, né, com possibilidade de escorregar, tá? Bom, o Cássio está perguntando aí, e para a garagem? Para a garagem o quê? Não entendi. A Para inclinação máxima para a rampa de garagem. veículos, 20%. Tá? Agora, esses carros importados aí que a gente tem, BMW, Honda Civic, tem uma série de carros que mesmo com essa inclinação de 20%, ele arrasta o cano, né? Ou arrasta alguma coisa lá, né, com 20%. E aí, às vezes, um recurso que o pessoal faz, né, é quebrar essa inclinação com uma... Não sei se vocês estão entendendo, para não ficar esse vértice aqui muito agudo, né, ele coloca aqui uma espécie de mini rampa aqui entre as duas para matar um pouco, né? Eu gosto de andar de bicicleta, né? E eu tenho um engate, né, da Thule, que ele pega um suporte de bicicleta que pega no engate, né? E o meu carro, eu guardo as bicicletas no subsolo do meu edifício, toda vez que eu vou sair, né, ele arrasta, né, a roda da bicicleta, tá? E eu tenho amigos também que têm carro importado, né, e arrasta direto com essa inclinação de 20%, né? Porque os carros são muito baixos. Você pegar um BMW, por exemplo, ele, né, é um carro que é feito para piso da Europa, né, coisa da Europa e tudo, e acredito que eles não tenham, né, as condições que a gente tem aqui, tá? Tanto para buraco quanto para rampa, tá? Mas, por norma, tá? A inclinação de 20% é a inclinação máxima que você pode utilizar numa edificação, tá? Para acesso de veículos, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí tem a questão de cotas, ó, né? Tá aparecendo aí para vocês, não tá? Cota, tá, né? Então, aí, ó, cota, aqui está com a forma manuscrita, forma, né, o normógrafo, né, vão de porta,
tá? Então, eu vou depois compartilhar essa norma com vocês, né? A NBR 6492, a 9050, que mudou no ano passado, né? Ela mudou em 3 de agosto. É uma norma também que vocês, ainda que não venham a trabalhar com o projeto propriamente dito, mas vocês vão fazer a execução e os conselhos, eles têm sido muito rígidos, né? Com relação ao respeito a essa norma, inclusive quando você vai preencher um RRT, que é o documento que nós temos lá no nosso conselho, no CAL, ou no CREA, né? Tem lá um campo que você assinala dizendo que você cumpriu todos os requisitos da norma de acessibilidade, que é essa norma NBR 9050, que é a única norma, né, que é gratuita. Tá? Outra coisa interessante, quando você vai representar material, né, a convenção é essa, tá? Quando você quer representar, por exemplo, concreto em vista, né, uma alvenaria, né, em vista, um concreto, por exemplo, em corte, você está representando uma parede, né, uma cortina de concreto, ou um pilar, né, alguma coisa que esteja sendo cortada, a representação é essa. Representação de mármore, granito em vista, né, uma bancada, madeira em vista, madeira em corte, você mostra, né, como se fosse ali os nós da madeira, né, compensado de madeira, aço em corte. Então, tem aqui né, diversas representações, né, que são importantes vocês saberem. Inclusive, isso cai em concurso. Né? Quem vier aí a prestar concurso, por exemplo, para a Caixa Econômica, né, engenheiro civil da Caixa Econômica, engenheiro civil do Banco do Nordeste, eles costumam colocar, né, a representação gráfica, né, de determinado tipo de material e pede para você correlacionar aquela primeira coluna com a segunda coluna e dizer qual é o material que está ali representado. Né? Depois que vocês tiverem uma certa familiaridade, na hora que bater o olho, você já sabe que é determinado material. Hoje pode estar parecendo aí um pouco, né, estranho, mas isso são coisas que a gente usa normalmente. Isso aqui, ó, representação de talude, representação de aterro, né, e por aí vai. E aqui representa, por último, a representação de esquadrias, né, aqui detalhe de esquadria, detalhe de vistas frontais de porta, né, como é que representa, e etc. Então, essa norma aqui é uma norma que eu recomendo a vocês que, inclusive, tenham ela impressa, né, como se fosse um elemento de consulta. Bom, e agora eu vou explicar a última, né, questão. Tá? Na verdade, eu vou só apresentar essa última questão, mas vocês só vão conseguir fazê-la depois. Deixa eu ver aqui. Ela também aqui. Acho que eu fechei. Vocês só vão conseguir fazer essa última questão depois que eu apresentar o assunto numa aula específica, tá? Que é a parte de fluxograma e... Deixa eu compartilhar aqui. Que é a parte específica de fluxograma e organograma. Então, esse tipo de representação que vocês estão vendo aqui é uma forma da gente... É uma ferramenta de desenvolvimento de projeto, né? A gente pode representar cada ambiente. Isso aqui está em inglês, porque eu encontrei no Google Imagens, né? Mas isso é adaptável, né, para qualquer idioma, tá? Então, aqui, sala de leitura, né?
sala de descanso, né, a área das crianças, livraria, né, multimédia, learning center, que seria uma sala de ensino de línguas, né, café, auditório. Então, o que está representando essas linhas que estão interligadas com outros compartimentos? É que a gente tem um acesso, né, entre o auditório, por exemplo, e essa sala aqui de mecânica, né, ou de armazenagem, de um local de depósito, um lobby, tá? É um corredor ou uma porta, né, de acesso. Isso aqui, ele é uma ferramenta de desenvolvimento de projeto interessante, porque quando a gente utiliza isso num projeto que a gente vai desenvolver ainda, é uma forma da gente entender que um compartimento tem ligação com outro compartimento, tá? Então, antes mesmo de eu fazer a planta baixa, eu consigo identificar, né, as ligações necessárias ou desejáveis entre um compartimento e outro. Vamos supor que nós tenhamos um consultório dentário, por exemplo, uma clínica dentária, né? Uma clínica dentária, ela tem diversos compartimentos, né? Eu tenho a área de espera, eu tenho a área, né? Numa clínica eu posso ter, por exemplo, um setor administrativo, um setor ali de caixa, né? Eu tenho banheiros, eu tenho os consultórios dentários, eu tenho uma área, por exemplo, onde eu vou fazer radiografia, né, dos dentes dos pacientes, uma outra área onde eu tenho que revelar, né, essas radiografias, né? E aí, o que acontece? Eu posso, antes de desenhar essa planta baixa, representar cada um dos compartimentos necessários e, a partir daqueles que eu quero que tenham ligações, eu fazer uma série de linhas, né, mostrando que, por exemplo, o consultório dentário, ele deve ter um contato com a circulação deve ter um contato com a área de espera, a área de espera deve ter um contato com a rua, deve ter um contato com a administração. E aí, né, eu consigo perceber de forma bem clara, né, essas conexões, e quando eu vou desenvolver o projeto, né, lá a concepção da planta, eu visualizo de forma bem imediata. Aqui, por acaso, né, ele está representando os espaços com figuras geométricas com tamanhos diferenciados, né, mostrando, por exemplo, que essa área aqui de crianças e de adolescentes, elas são maiores, por exemplo, do que a livraria, do que a sala de descanso, né, o auditório, né? Mas eu poderia desenhar aqui todos os compartimentos de forma adimensional, ou seja, eu poderia ter desenhado aqui o meu fluxograma, né, de forma onde todos os espaços tivessem o mesmo tamanho, né, geométrico, tá? Por quê? Porque essa representação ela é topológica, ou seja, ela é adimensional. E outra coisa importante que a gente compreenda também é que o fato de eu ter colocado, por exemplo, essa sala de descanso aqui do lado direito, uma representação de um fluxograma ou de um organograma, que eu vou mostrar para vocês depois em uma aula específica, não significa que quando eu for para a planta baixa, necessariamente ele tem que estar do lado direito. Eu vou levar em consideração outros aspectos, né? Eu vou levar em consideração o aspecto da insolação, eu vou levar em consideração a questão da privacidade, dos ventos dominantes, né? De eu preservar do fato também de eu ter necessidade de alguns compartimentos deles estarem trabalhando de forma contígua a outro determinado espaço, né? Então, por exemplo, o banheiro do dentista, ele deve estar próximo do dentista, né? Por quê? Porque ele precisa de asseio, né, constante.
ele não deve se ausentar muito, então, alguns compartimentos, eles precisam estar ali lado a lado, tá? Eu vou mostrar que existem outras formas de representação desse fluxograma que não seja a partir desse tipo bolha, que é esse que vocês estão vendo aqui. Existe também do tipo matriz, tá? Não se preocupem se hoje isso não ficou assim de forma muito clara, tá? Mas a gente vai ter uma aula específica só sobre fluxograma. Então, só finalizando aqui a explicação da nossa avaliação, eu queria que vocês começassem a fazer, né, logo essas questões 1 e 2, que nós vamos chegar lá, né, nesse fluxograma. Então, isso aqui vai ser a última etapa, ela vai valer 1 ponto somente, tá? E vocês podem fazer isso naquela partezinha que sobra acima do carimbo, lá na prancha que vocês vão desenhar. Ou, se preferirem, podem fazer também no Word, tá? E fica uma folhinha à parte, tá? O importante é que depois vocês me mandem tudo isso aí no mesmo arquivo, lá no dia 8 de outubro, tá? Bom, queria saber se vocês têm alguma dúvida aí com relação a tudo que foi falado, né? Eu fiz questão de explicar tudo, né? Porque se vocês tiverem alguma dúvida, basta retomar aí essa aula, né? Aí do dia 14, né? Alguma dúvida, pessoal? Não? A gente pode começar? Beleza. Então, vamos começar aqui, né, o nosso assunto. Deixa eu ver se... Bom, deve estar aparecendo aí uma página, né, escrito projeto de arquitetura, não é? Não está? Bom, a palavra projeto, pessoal, ela é uma palavra que ela tem um sentido, vamos dizer assim, mais geral, né, que a gente usa no nosso cotidiano, né, mas ela tem também uma aplicação mais técnica não somente no ramo da engenharia e da arquitetura, né, mas em diversos outros campos, até no direito também, tá? Então, a partir de um autor que escreve sobre teoria da arquitetura, ele coloca que o projeto, né, mais especificamente o projeto de arquitetura, né, seria uma atividade de criar propostas que vão transformar algo que já existe em uma coisa melhor, tá? É como se a gente pegasse algo e beneficiasse, né, esse algo para algo melhor, tá? O McGuinty, né, que é esse autor, ele é americano, ele diz que esse processo ele pode ser visto como um processo de 3 partes, tá? Isso aqui a gente vai ter aí controvérsias com relação a essa quantidade de fases ou partes, tá? Eu vou, inclusive hoje mesmo, eu acho, né, mostrar um outro, né, que diz que isso aqui não são nem somente 3, são 5, né? Mas vamos aceitar aí, né, que o McGuinty, né, ele diz que a gente tem um estado inicial, né? Nós aplicamos um determinado método para transformar esse estado inicial e a gente imagina, né, um determinado futuro, né, para esse estado inicial, né? Vamos imaginar que eu tenho uma terra nua, um terreno nu, né, que eu vou, né, desenvolver um projeto, né, e eu vou idealizar esse projeto a partir de uma determinada forma, né,
se eu colocar para vocês, por exemplo, o desafio de fazer uma residência unifamiliar, né, num terreno de praia de 15 por 30, cada um de vocês, mesmo que eu dê o mesmo programa de necessidades, olha, eu quero uma casa com área até 250 metros, eu quero que a casa tenha muita varanda, né, que tenha possibilidade de aeração, ventilação, né, muita varanda, eu quero 3 quartos, sendo uma suíte, eu quero uma sala grande, uma cozinha integrada com essa sala, tipo americana, que a gente possa fazer refeições rápidas. Eu posso dar todos esses requisitos, mas cada um de vocês vai imaginar uma forma diferente para atender esse programa, tá? Então, cada um vai aplicar um método, né, ou um processo de transformação, e no final, todo mundo vai ter lá uma casa até 250 metros, um vai fazer uma casa com formato circular, outro vai fazer com 2 pavimentos, outro vai fazer uma casa em L, outro em um bloco único, ali com uma forma mais regular, outro mais irregular, enfim. Tá? Mas a gente vai ter talvez o mesmo estado inicial, que é o terreno nu, né? E cada um vai idealizar aí, né, como é que essa forma vai, né, se conceber, né, a partir de um futuro aí imaginado, vai pensar de uma determinada forma. Temos uma outra definição de projeto, né, do professor Elvan Silva. Esse camarada, ele é também um teórico, né, da arquitetura, é um professor lá do Rio Grande do Sul, tá? Ele diz que o projeto ele seria uma proposta de solução para um particular problema de organização do entorno humano, tá? Então, ele compara o processo de projeto como se você fosse resolver uma equação, um problema mesmo, tá? Então, essa palavra problema aqui não seria no sentido de algo em desarmonia, em desacordo, né? Mas uma equação a ser resolvida, né? Você vai aplicar uma determinada forma construtível, que é exatamente o que eu estava falando há pouco com relação a esse exemplo da residência unifamiliar, né? Que eu posso pedir uma residência unifamiliar com área de até 250 metros quadrados, com essa relação de compartimentos. Cada um de vocês, né, vai, né, conceber essa casa através de uma determinada forma construtível, né? De repente, podem sair diversos retângulos, né, mas podem acontecer variações aí formais, né? E a gente tem casa cilíndrica, casa, né, 2 pavimentos, um pavimento em L, em forma de quadrado, forma de retângulo, enfim. Bem como a descrição desta forma e as prescrições para a sua construção, né? Essas prescrições seria o método construtivo a ser utilizado, né? Os materiais que você vai definir no caderno de especificações, vai ser em pedra, vai ser em madeira, vai ser em vidro, vai ser em aço, e por aí vai, né? Então, essa seria a definição aí do Elvan Silva, né? E nós temos uma terceira definição, existem N outras, tá? Que seria uma definição para projeto de uma forma mais geral, tá? A palavra projeto, isso aí eu não lembro se foi tirada do dicionário do Aurélio ou do Ruais, né? Mas ela significa genericamente, ou seja, de uma forma geral, né? Intento, desígnio, empreendimento e, em sua acepção técnica, um conjunto de ações caracterizadas e quantificadas necessária à concretização de um objetivo, né? Por exemplo, vocês estão aí hoje, né, cursando aí a engenharia civil com um objetivo, né, futuro aí profissional, né? Então, uns, né, querem abrir um negócio próprio, uma construtora, executar, né, determinado tipo de
de edifício, outros querem fazer concurso, outros querem um magistério, outros querem da consultoria, né? Então, cada um de vocês tem um desejo, né? Tem um desígnio, né? Tem uma forma idealizada, né, de empreendimento, tá? E para isso, então, vocês vão fazer, né, o planejamento, né, das etapas para que você possa cumprir, concretizar um determinado objetivo, tá? Essa palavra projeto, ela pode ser usada também, por exemplo, para a elaboração de uma lei, né, um projeto de lei, né, um projeto de empreendimento, enfim, a palavra projeto, ela é uma palavra, né, que tem um sentido bastante amplo, né? Bom, o próprio autor que nós citamos lá na primeira definição, ele já diz que o processo de projeto ou projetação, como está colocado aqui, ele se divide em 5 passos, né? O primeiro, né, ele diz que é o processo de iniciação. Então, nesse processo de iniciação, é quando a gente vai reconhecer, né, e definir o problema a ser resolvido. Então, chega lá no seu escritório, né, um determinado cliente, né, que tem um terreno, né, lá em Barra Grande, e ele quer fazer alguma coisa, quer fazer algum empreendimento, né? Então, uns, né, podem chegar com essa ideia já bem consolidada, exatamente sabendo aquilo que ele quer, e outros nem tanto, né? O cara quer, né, ali botar, né, aquele negócio para girar, aquele terreno que ele está pagando, às vezes, um IPTU caro, ou ele é forçado pelo próprio órgão público, né, a fazer alguma coisa, porque o IPTU, o imóvel dele foi colocado na lista, né, do IPTU progressivo, né, que é uma forma que o Estatuto da Cidade impõe a determinados proprietários a empreenderem no seu terreno, caso contrário, a alíquota de IPTU ela vai subindo até se tornar inviável, né? Aqui em Teresina, nós temos diversos terrenos em regiões supernobres da cidade, né, que poderiam estar abrigando grandes negócios. Passa mesmo ali pela Raul Lopes, né, que é uma avenida hoje que é o cartão de visita da cidade, né? Então, você tem via asfaltada, você tem energia, você tem, às vezes, telefone cabeado, enfim, você tem uma infraestrutura enorme e o terreno está lá parado, né? Só aguardando, né, uma oportunidade de especular, né? Ali na Raul Lopes tem terreno ali de 10 hectares, do lado do Vila Mediterrâneo, que aquilo ali abrigaria um equipamento público excelente, não só aqui, ele tem diversos outros e em diversas outras partes da cidade, né? Se vocês forem dar uma volta ali no bairro Frei Serafim, né, que é aquele bairro que tem ali debaixo da ponte, ali por trás do Círculo Militar, aquela área também é super nobre, né? Tem terrenos excelentes também que estão vazios há um tempão. E ali, né, é uma área que você tem, né, tudo ao seu dispor ali, né? A gente tem linha de ônibus lá na Goiás, a gente tem, né, também energia, telefone, esgoto, água, né? E os caras não fazem absolutamente nada, tá? Então, é nessa fase de iniciação que eu vou reconhecer exatamente o que é que eu preciso fazer. Já na fase, ou no passo 2, ele chama de preparação. O que eu faço nessa preparação? Eu vou, né, coletar e analisar as informações sobre o problema a ser resolvido, né? Então, se é um projeto, por exemplo, que eu nunca elaborei, né, eu vou, né, analisar e coletar informações sobre esse projeto, né? Então, eu nunca fiz um projeto, por exemplo, de um hotel, né?
eu vou ver estudos de casos semelhantes, eu vou ver a legislação específica sobre hotel, eu vou ver a legislação local, né, se ela permite, né, esse tipo de edificação, esse tipo de uso, né, e permitindo qual é o porte, né? Existem locais onde você não pode fazer, por exemplo, empreendimento hoteleiro com um determinado porte, só até pousada, Jericoacoara. Eu tenho a impressão que Cajueiro da Praia também tem alguma coisa nesse sentido, né? Então, você não pode fazer grandes empreendimentos, tá? E é exatamente nessa fase de preparação, já que eu reconheci, eu sei exatamente o que eu quero fazer, eu vou, então, coletar e analisar informações sobre esse problema, né? Ele diz aí, ó, que mais especificamente a preparação envolve a coleta e a análise sistemática sobre determinado projeto, sendo assim chamada de programação. Então, ao final dessa fase de preparação, que eu vou coletar e analisar informações, eu vou resumir, né, o projeto a ser desenvolvido num documento chamado de Programa de Necessidades. Eu gosto de comparar essa fase de programação como se ela fosse uma espécie de receita do projeto. Tá? E aí eu comparo, por exemplo, a receita de um prato ou de um bolo. Né? O que é que tem uma receita de um bolo ou de um determinado prato? Eu tenho os ingredientes, né? Ovos, farinha, leite, sal, né? Um determinado recheio, e eu tenho um modo de preparo. Na programação, ao invés de eu ter os ingredientes, né, que eu teria num prato, eu tenho os compartimentos. Né? A minha pousada em Barra Grande, né, ela deve ter 30 apartamentos. Esses apartamentos eu vou subdividir em chalé, eu vou subdividir em quartos normais, né? Eu vou fazer uma subdivisão em luxo, super luxo, né? Enfim, eu vou discriminar, eu vou detalhar, né, todos os compartimentos, e eu posso chegar, inclusive, ao que a gente chama de pré-dimensionamento. Eu posso ter uma previsão diária para o meu empreendimento. Né? Cada quarto desse vai ter, vamos chutar um número aqui, 20 metros, 25 metros. Eu quero ter um restaurante para atender o pessoal que está hospedado e um restaurante para atender clientes lá da vila lá de Barra Grande. Né? Eu quero ter uma barraca na praia para explorar também, que meus hóspedes não saiam, né, da minha pousada, do meu hotel, e eles fiquem ali consumindo, né, durante todo o dia. Então, eu coloco todas essas informações na programação, né, ou no meu programa de necessidades. Eu quero fazer o meu empreendimento em 2 etapas. Tá? Eu vou fazer primeiro 20 apartamentos, né, e vou deixar uma previsão, né, de uma segunda fase, né, daqui a 2 anos, 3 anos, quando o negócio estiver consolidado, de mais 10 apartamentos. Eu posso estabelecer dentro do programa etapas. Os materiais a serem utilizados vão ser materiais mais vernáculos, que tenha possibilidade de eu usar a mão de obra local. Né? Eu vou ocupar os trabalhadores da região, então eu vou usar palha, eu vou usar tijolo maciço, vou usar, né, mão de obra local, que além de eu estar beneficiando, né, ali o trabalhador local, né, eu não vou precisar importar, né, nenhuma mão de obra, eu vou tentar usar materiais ali de fácil acesso. Eu posso também definir tudo isso, né, dentro do programa de necessidades. Bom, observem que no passo 1 e no passo 2, eu até agora não fiz nenhum tipo de desenho. Tá? Eu estou só reconhecendo o problema a ser atacado, né? Vou coletar informações das formas mais
diversas possíveis, né? Estudos de caso típico, eu posso ver outros projetos parecidos, eu posso ver análise de legislação, né? E essa legislação ela pode ir desde da legislação de prefeitura, legislação ambiental, né? Vou ver se tem alguma área de proteção, se tem algum bem tombado, é tudo nessa fase de preparação que eu vou verificar, né? E aí, na fase 3, é que eu vou confeccionar uma proposta, ou seja, é na fase 3 que eu vou, né, elaborar, né, uma proposta gráfica. Aqui está colocado um arquiteto, porque esse livro foi escrito, né, para um público, né, de arquitetos, mas vocês, por extensão, tá, um projetista, né, que se vale de muitas informações, ele está muito mais preparado para gerar ideias, né? Ideias que vão atender de forma mais direta o que o meu cliente, né, está querendo. Tá? Se eu sou contactado pelo cliente, não leio nada sobre, né? Vou lá, faço um desenho de uma forma qualquer, tá? O que vai acontecer? Você não vai atender o que ele quer e aí você vai ter muito mais retrabalho, porque você vai ter que ficar gerando, né? Estudo 1, estudo 2, estudo 3. Então, às vezes, pessoal, é interessante que a gente faça um estudo mais aprofundado, né, sobre o tema, porque assim você atende de forma mais direta e você vai ter muito menos retrabalho, tá? E você vai ter um conhecimento de causa sobre aquele objeto, né, de estudo, tá? E você vai atender, né, ali de imediato. Ainda que você não consiga da primeira vez, mas vai chegar bem próximo, tá? E essa confecção da proposta, ele diz aqui que ela pode ser também chamada de síntese. Síntese por quê? Porque ela é uma espécie de resumo, aquele monte de coisa que o cara te pediu, né? E aí você vai atender aspecto de legislação, você vai atender um aspecto econômico, né? Que vai desde a viabilidade, né, da sustentabilidade do negócio, né, enquanto negócio, até a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, tá? Então você vai atender diversos contextos, tá? O contexto social, o contexto econômico, o contexto físico, né? Porque de repente esse empreendimento ele está ali num local, né, de qualidade ou de riqueza espetacular, né? É uma enseada, sei lá, um local muito bonito, né? E você consegue atender, né, isso de forma que o teu empreendimento ele não vai impactar de forma negativa, né, ali aquele local, que é muito comum, né? A gente vê, às vezes, determinados projetos que desconsideram totalmente, né, essas questões e aquele negócio parece que aterriza como se fosse um OVNI, né? E não tem essa, vamos dizer assim, essa capacidade de se integrar ao local, né? Quando você faz um projeto de qualidade, que você respeita, né, o local onde ele está se inserindo, né, o impacto ele é muito menos negativo, né, do que você chegar, né, e desconsiderar todos esses aspectos, né? Então, a gente deve levar em consideração o programa, o lugar, o cliente, né, que você quer receber, a tecnologia corrente que você vai utilizar, a questão da estética, né, e os seus valores enquanto projetistas, né? Vocês estão num processo, né, de evolução, de capacitação dentro da universidade, dentro do curso, né? Muitos aí estão começando, mas muitos já estão quase saindo, né? E ao longo desse processo de formação, vocês foram formando filtros, né, aí internos. Então, vocês sabem aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que vai dar certo, aquilo que é adequado, que é compatível e o que é incompatível, tá? Então, esses são os seus valores, né?
não só na questão estética, mas na questão também da compatibilidade. Então, você, por exemplo, está na beira da praia, né? Então, você deve levar em consideração que na beira da praia, né, o teu edifício ele vai estar em contato direto com o sol, com o vento, né, que vai estar sempre cheio de areia, então você tem que ter cuidado com o material que você vai usar, né, se ele vai ter um desgaste prematuro, se ele vai causar algum tipo de acidente, né, contato com água, com areia, né? Então, tudo isso, né, seriam os valores que vocês vão construir ao longo aí da formação de vocês. Bom, tem um quarto passo, né, que ele chamou de avaliação, tá? E essa avaliação ela pode ocorrer em diversas escalas. Como o próprio nome sugere, tá? Esse processo avaliativo ele pode ocorrer na medida em que você faz, né, diversas propostas para o seu cliente, né? E esses projetos, essas propostas, elas podem ser avaliadas pelos próprios clientes, né? Você faz opção 1, opção 2, e o cliente ele exprime lá a opinião dele com relação àquilo, gostei, não gostei, muda isso, muda aquilo, ou está tudo perfeito, né? Nós podemos sofrer avaliação também na elaboração do nosso projeto. Ele está chamando aqui de juntas de revisão, tá? Aqui em Teresina seriam as SAADs, né? As antigas SDUs, né? Se esse projeto está numa área, por exemplo, de preservação, talvez uma secretaria de meio ambiente, um órgão de meio ambiente, se está numa zona de patrimônio histórico, né? A gente pode ter a avaliação do IPHAN, né? Aqui em Teresina, por exemplo, aquela região do centro, nós temos diversos imóveis tombados, né? Quem faz a gestão dessa área de patrimônio em nível municipal é a Fundação Monsenhor Chaves, né? Em nível de Estado é a Secretaria de Cultura. Então, a gente pode ser avaliado por eles, né? O nosso empreendimento está sendo financiado, por exemplo, por um banco, Caixa Econômica Federal, por exemplo, projeto aí Minha Casa Minha Vida, algo parecido, né? Ou uma linha de interesse social. O agente financeiro ele quer ver o projeto, né? Ele quer avaliar o projeto para ver se está dentro do quadro, né, de critérios, dentro dos critérios mínimos estabelecidos pela instituição financeira para ela financiar determinado projeto. E aí ela vai avaliar seu projeto e pode, inclusive, propor alterações, né, com relação à especificação de materiais, com relação à dimensão mínima de compartimentos. Por quê? Porque ela vai colocar o nome dela lá, né? Na hora que ela financiar um imóvel para determinado mutuário, o que vai acontecer? Na hora que aquele negócio der problema, ele vai lá direto na Caixa, né? E a Caixa, né, ela vai ter uma responsabilidade solidária com aquele construtor, aquele executor, né, que executou aquele imóvel. Então, por isso, ela quer, né, também opinar com relação, né, ao nosso projeto, tá? Podemos também ter avaliações, né, pelas pessoas que usam o edifício, não só pelo dono, né? Vamos supor que você faça um projeto de uso comercial, né? Você fez um projeto para o grupo João Claudino, né? Mas esse prédio ele vai ser usado pelos clientes, né? A gente pode ter uma avaliação também pelos clientes. Temos jornais e revistas especializadas, é muito comum, né? Nós temos revistas conhecidas, a revista AU, que é uma revista da editora Pini, né, que é muito tradicional, a revista Projeto, elas pegam, às vezes, projetos sobre temáticas específicas, apresentam o projeto, fazem críticas, né, se o projeto está bem solucionado com relação à questão das circulações, a questão estética, questão de atendimento
a requisitos de conforto, né? Quando eu falo conforto, conforto não é no sentido de ser confortável, conforto térmico, acústico, né? Se está bem orientado ou não, né? Temos periódicos específicos, né? Que são publicações mais da academia, né? Às vezes dissertações de mestrado, teses de doutorado, tá? E os edifícios também podem ser avaliados após terem sido construídos e ocupados, tá? Isso aqui é o que a gente chama de avaliação pós-ocupação, tá? Então, vamos supor que a Caixa Econômica financia um conjunto habitacional, né, que foi elaborado por um determinado construtor, né, que pegou financiamento na Caixa e depois, né, você pode fazer uma avaliação pós-ocupação, ou seja, com aqueles moradores, para ver diversos aspectos, né, do tamanho dos ambientes, com relação à qualidade dos materiais, do conforto térmico e acústico, né, para ver se faz barulho, para ver se a durabilidade, enfim, temos diversas formas, né? Isso, inclusive, é tema de diversas dissertações de mestrado também, tese de doutorado. Às vezes os caras pegam a obra, né, de um determinado complexo e vão avaliar, enfim. Temos avaliação aí de todo tipo, tá? Então, essa seria, vamos dizer assim, a quarta fase ou quarto passo. E a última, pessoal, né, é o que ele chamou de ação, tá? Ação seriam todas aquelas atividades que estão ligadas com a preparação, né? Lembrando a vocês que a preparação é essa segunda etapa aqui, né? E também a implementação de um projeto, tá? É você ir atrás dos documentos, é você aprovar, né? Ele está chamando aqui de prontificação de documentos de construção e atuação como elemento de ligação entre proprietário e empreiteira, né? Não sei se já tem aqui alguém trabalhando aí em construtora. Essa fase, por exemplo, de regularização, né, de documentação, é uma fase que demora, tá? Cartório, por exemplo, vamos supor que você vai construir um prédio, né? Eu estou com um caso desse agora bem recente, né? É um condomínio, né? Um edifício de 19 andares, são 2 pavimentos de garagem, térreo, um pavimento de uso comum, aí são 4, e mais 15 tipos, né? E para fazer esse edifício, que começou a obra agora no mês de janeiro, o incorporador ele passou quase 4 anos, né, para regularizar essa documentação. Por quê? Porque o terreno principal era um terreno que estava num formal de partilha, ou seja, tinham diversos herdeiros, né? E aí daqui que assine, regularize, espera o inventário, né, andar, o juiz autorizar, né, a transferência do imóvel, né? São 3 terrenos para compor o terreno onde ia ser construído o edifício de apartamentos, então você tem que fazer uma coisa que eles chamam de remembramento, ou seja, eu pegar 3 matrículas de imóvel, né, e transformar numa única matrícula. Tá? Então, eu vou pegar o terreno, esse terreno que eu falei para vocês do formal de partilha, pegar os outros 2 menores que eles compraram, né, para juntar, transformar isso num imóvel só e o cartório, né, liberar o registro já no nome do condomínio. Tá? Esse negócio demorou quase 4 anos. Para eles, de certa forma, foi interessante, porque eles estavam se capitalizando. Então, enquanto não regularizou, a obra não começou. Quando saiu, né, o documento, aí eles deram o start. Tá? Existem diversas modalidades de construção, essa, né, do condomínio, né? Você tem um administrador que forma um grupo, né? Depois eles formam um condomínio, e o condomínio contrata eles, né,
por administração. Então, é cobrado um percentual, né, dessa empresa que criou o grupo para o condomínio, e eles ganham em cima de tudo que se compra de material e gasto com mão de obra. Eu não sei dizer para vocês qual é o percentual, né? Como você pode fazer por incorporação, então o investimento é de quem está construindo, como eu também posso pegar investidores externos, né? Ou seja, eu sou o construtor, vou atrás dos possíveis investidores e eu não uso o meu dinheiro. Então, essa modalidade, por acaso, é de condomínio, tá? Isso foi uma coisa que na década de 90 teve muito aqui em Teresina, né? A gente não tem tanto quanto na década de 90, mas aqui e ali aparece. Esse já é o terceiro que eu faço, né? Tem um ali na Lindolfo Monteiro, tem um outro ali por trás da Engecop, da Kennedy, tem esse agora que é próximo a Jockey Club, ali perto dos Orixás, que começou agora. E eu sei que o grupo todo fechado, tá? Então é bem interessante. Bom, então a ação vai envolver tudo isso, tá? Documentos, né? E também os desenhos construtivos e as especificações para o edifício, tá? Bom, ele diz, pessoal, que esse processo, né, aí dos 5 passos, ele pode, né, acontecer de diversas formas, tá? E cada projetista vai desenvolver seu próprio estilo de trabalho dentro desse processo de 5 passos, tá? Esse processo, ele é cíclico, ou seja, ele é um processo fechado, tá? E ele é interativo, né? Eu posso começar lá do reconhecimento do problema, na preparação, começo a fazer a confecção da proposta e eu posso sentir necessidade, por exemplo, de complementação de informações, tá? Então, eu posso, né, ter contribuições e aí o meu trabalho continua, né? E cada ciclo desses, ele incorpora um maior número de informações e essa síntese, né, que ele está chamando de síntese, é como se você fosse aí apresentar o produto final, que é o seu estudo, que é o seu projeto, ele vai se tornar mais sofisticado na medida em que mais informações elas vão ser incorporadas aí, né, a esse estudo. Bom, a última coisa que eu queria definir para vocês, que a gente não aguenta, né, falar aí 2 horas, eu sei que a maioria aí já está de saco cheio, mas eu queria pelo menos definir o que é partido arquitetônico, né, que é uma coisa que a gente vai ouvir falar muito, né, daqui para frente aí nas nossas aulas, tá? Segundo aquele mesmo autor, né, que eu comentei na segunda definição aí de projeto, tá, o Elvan Silva, esse nomezinho, partido arquitetônico, né, que tem uso bastante corrente aí no âmbito profissional, né, aquele nome que se dá à consequência formal de uma série de determinantes, tais como o programa do edifício, a conformação topográfica do terreno, a orientação, o sistema estrutural adotado, as condições locais, a verba disponível, as condições das posturas que regulamentam as construções e principalmente a intenção plástica do arquiteto ou do projetista. Professor, eu não entendi absolutamente nada disso que você falou aí. O que é esse tal desse partido arquitetônico? Você falou aí que pode ser o programa do edifício, a conformação topográfica, a orientação, o sistema estrutural e esse monte de outras coisas aí. Pessoal, partido arquitetônico, assim, colocando numa linguagem bastante simples para vocês, é como se fosse aquela frase, aquele parágrafo que você elabora com relação a determinado edifício, que consegue descrever as principais características de um determinado empreendimento, tá? E essas características, elas podem passar por tudo isso que eu falei aqui, né?
desde o programa do edifício, a quantidade de pavimentos, tá? Então, na descrição de um determinado edifício, você vai tentar encontrar aquelas características daquele prédio, daquela casa, que são distintas de outros projetos, tá? Eu acho que se eu colocar o exemplo aqui, vocês vão perceber melhor o que seria um partido. Olha um exemplo aqui de uma descrição de um partido arquitetônico. Então, ele está descrevendo aqui um edifício qualquer, solução em 3 pavimentos, com circulação vertical, implantada externamente, e dependências de serviços agrupadas em bloco 1. O que ele está dizendo? Que esse prédio ele tem 3 pavimentos, né? Circulação vertical. O que a gente chama de circulação vertical? Seriam os elevadores, as escadas, as rampas, tá? Implantado externamente. Ele está dizendo que eu tenho um edifício que tem 3 pavimentos, a circulação ela está como se fosse um volume único, externo, tá? E as dependências de serviço dessa edificação aí, qualquer, elas são colocadas do lado de fora, ou seja, como se fosse um bloco, uma edícula independente, tá? Outras considerações aí ainda sobre partido arquitetônico. Ele diz que não é uma etapa do processo de projetação, ou seja, do processo de você conceber um projeto, mas a descrição em linguagem adequada dos traços elementares da proposta desenvolvida. Ou seja, essa descrição você pode fazer numa frase, né, que é o caso aqui, como pode ser um parágrafo, né, de repente é um complexo. Vocês estão lá no CT, né, vamos supor lá no CT, né, a gente pode colocar solução em N blocos, né, de salas de aula, né, de 2 pavimentos, tá? A gente pode falar sobre os materiais, a gente pode, na descrição dos blocos do CT, colocar que eles são orientados no sentido norte-sul, né, ou no sentido leste-oeste. Eu não tenho agora precisão para dizer para vocês, mas vamos supor que os blocos tenham sido orientados no sentido leste-oeste, ou seja, as menores fachadas, né, porque os blocos lá são todos, né, em formato retangular, né, bem compridos. Vamos supor que cada fachadinha daquela pequena esteja ou para leste ou para oeste, né, interligados por passarelas, né, com coberturas em alvenaria armada ou algo parecido, né? Enfim, você vai pegar as características principais do edifício, vai transformar isso numa linguagem técnica, e aquilo ali vai diferenciar, por exemplo, o bloco do CT lá do bloco do troca-troca, ou do edifício da Receita Federal. Por quê? Porque cada um desses edifícios vão ter descrições diferentes. Então, partido arquitetônico é isso, pessoal. É essa frase, é esse parágrafo que vai descrever, né, essas características, que pode ser desde aspectos do programa, a conformação topográfica do terreno, né, se ele está implantado num vale, numa depressão, né, na beira da praia, né, em aclive, em declive, né, a orientação, eu falei com relação aos blocos do CT, que eles estavam implantados no sentido leste-oeste, né? O sistema estrutural adotado, né? Falei em alvenaria armada, né? Pode ser em concreto armado, em aço, steel deck, né? As condições locais, qualquer outra condição local, a verba disponível que você tem para fazer aquele edifício, né? As condições das posturas. O que são condições das posturas? Aquilo que está colocado em nível de legislação, né, municipal, que regulamenta as condições, e principalmente a sua intenção enquanto projetista. Tá? Um outro autor, né, que escreve sobre o assunto, o Graeff, tá? Ele diz que o partido deve ser entendido,
né, no sentido lato da expressão, ou seja, no sentido amplo, né, como uma construção que você faz lá na sua cabeça, né, que vai envolver todos aqueles traços dominantes, ou seja, o que é mais característico naquele edifício e que eu posso descrevê-lo, e na hora que eu colocar essas características, todo mundo vai saber do que eu estou falando, né? Então, todos os traços dominantes do futuro edifício, isso pode passar pelas plantas, pelas elevações, né, que seria as fachadas, as seções, que seriam os cortes, os espaços internos e externos, tá? E ele alerta aí, olha, que a gente não deve confundir, né, o partido arquitetônico com aquele esboço, aquele croquis que impropriamente recebe seu nome. E aí ele faz um outro alerta, ó, sem passar, no entanto, de mera representação parcial da concepção total que foi mentalmente elaborada. Ou seja, é uma construção que você faz ali na sua cabeça, né? Todo mundo aí pensando lá no CT, né? Sei que faz muito tempo que vocês não vão lá, né? Tem aí 1 ano e meio quase, né? Quase, né? Que não vão assistir aula lá no CT, tá? Mas todo mundo lembra como é a conformação do CT, né? São vários bloquinhos, né? Ali retangulares, 2 pavimentos, circulação aberta, né? Aqueles telhados cerâmicos, aqueles beirais grandes, aquelas janelas horríveis de metalon que faz um barulho desgraçado com aqueles ar-condicionado pingando. Então, tem um monte de coisa ali que vocês, né, sabem que são diferentes de outro prédio que vocês conhecem. Então, na descrição do partido arquitetônico lá do CT, eu vou pegar esses principais elementos e vou colocar isso, né, em linguagem escrita, vou fazer uma construção mental e vou, né, descrever, né, ali os aspectos mais caracterizadores, né, daquele edifício. Isso é o que a gente chama, então, de partido arquitetônico. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês com relação a conteúdo hoje seria isso, tá? Então, eu queria combinar com vocês o seguinte: a partir da próxima aula, tá? Esse finalzinho de aula, a gente vai dedicar a tirar dúvidas com relação a esta avaliação, certo? Então, a gente tem aí essa primeira parte, aí 2 horas direto aí, né, de conteúdo. Quando chegar no final da aula, para aqueles que quiserem tirar alguma dúvida com relação à avaliação, vocês tragam, pode compartilhar a tela. Professor, eu não sei como é que representa uma janela de correr, eu não sei, na minha casa eu tenho um comércio e lá atrás é a minha casa, né? Aí tem uma porta de enrolar, eu não sei como é que representa isso. Tem um portão 2 folhas, tem uma série de dúvidas que sempre acontecem e que eu vou dar a oportunidade para vocês de tirarem essas dúvidas sem apresentarem isso direto lá na avaliação, ou seja, vocês vão ter a chance, né, ao longo aí de 3 semanas, né, que nós temos, né, isso, acho que sim. Hoje é 14, temos 1, 2, tem 3 semanas aí para a gente tirar a dúvida, né, com relação a essa avaliação e não deixar para isso acontecer lá na hora lá que eu for avaliar para dar a nota, tá? Então, podem trazer as dúvidas, a gente vai fazer nesse segundo momento, né, da disciplina, tá? E quem entrou depois, perdeu aí alguma parte, todas as aulas, elas são gravadas, como eu disse, eu coloco o linkzinho lá no YouTube, né, e então vocês podem rememorar, inclusive se tiverem dúvida, né, com relação a alguma das partes que nós falamos, só retomar aí a aula, tá certo? Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Não? Tudo ok? Então, se tivermos aí tudo ok, a gente vai encerrar por aqui, tá? E na próxima terça-feira, então, a gente se encontra dando continuidade aí ao nosso
conteúdo da disciplina. Nós vamos falar sobre as fases do projeto, né, no sentido mais comercial, né? O que é um levantamento, o que é um estudo preliminar, o que é um anteprojeto, o que se apresenta em cada uma dessas fases, tá? Então, até lá. Então, até já, pessoal.